Pessoal, boa noite. Estão me ouvindo perfeitamente aí? Sim. Vamos lá, vou fazer a chamada. Veja qual quanto eu parei da matéria, por gentileza, pessoal. Bruna. Presente. Caroline. Eduardo. Presente. Elimar. Fernando. José Carlos. Presente. Laline. Laura. Presente. Lavínia. Presente. Leandro Teixeira. Letícia Castro. Presente. Lucas Schiavon. Lucas Zopelaro. Presente. Mariângela. Presente. Natália. Rodrigo. Presente. Rodrigo Rocha. Presente. Rodrigo Rocha, presente. Parece que um dos... Deixa eu ver. Deve ter... Rodrigo Almeida levantou a mão. Shirley e Tamara Moura. Liga o áudio aí. Mesmo que a música seja agradável, vamos desligar o áudio. Shirley. Stephanie. Presente. Presente, professor. Presente. Desculpa a demora, tá? Suzane. Tainá. Tamara. E Vanessa. Presente. Ao final da aula, eu faço uma nova chamada, ok? Professor, Oi. o chat não está funcionando, não sei por quê. O chat não está funcionando? Não. Ué. Para todo mundo, está indisponível. Veja agora. Eu tive que conectar, professor, o microfone aqui para poder falar. Não estava conseguindo. Ah, sim. Veja Agora agora. voltou. Porque aqui, ó, eu recebi, a última mensagem que eu recebi foi às 19h07, um boa noite e um sim da Lavínia. Agora tá ok. Tá ok. Agora tá funcionando. Eu tentei levantar a mão para poder responder presença, mas não foi. O chat estava Eu bloqueado. vi que levantou a mão. Eu vi. Deixa eu ver aqui então. Então, Elimar, mais alguém que ficou sem responder? Rodrigo Almeida eu coloquei, Elimar eu coloquei. Acho que só, né? Vamos lá. Veja qual
o conteúdo que eu parei com vocês, por gentileza? Alguém anotou? José Carlos, Lavínia? Nós falamos de qual data, ô José Carlos, que você tentou ver? Nas minhas anotações, nós falávamos de conciliação pré-decisória. Essa aula do dia 18 de maio, eu coloquei... Você tentou ver hoje? Porque essa aula do dia 18 de maio, eu disponibilizei agora no final da tarde. Com esse link, ó. Teste esse link é o que está disponível. Esse é o link que está disponível aí, Lavínia. Não sei por que não está carregando, porque eu abri esse link agora aqui, ó. Esse link está aberto para mim agora. Conciliação pré-decisória. Deixa eu ver se eu consigo reproduzir essa tela que está passando. Não, não consigo reproduzir, a não ser que eu separe a tela. Enfim, agora vocês conseguiram, né? Como que eu faço se houve um vício eu de abri vontade, aqui. por exemplo? Houve um erro. Deixa eu ver aqui novamente. É raro isso acontecer? Raro. Conversão do julgamento em diligência. Agora deu? José Carlos, deu certinho aí? Bom, ok. Às vezes, a hora que vocês tentaram acessar foi justamente a hora que o vídeo estava carregando. Porque o que acontece? Eu salvo o link e enquanto o vídeo vai subindo para a plataforma do Siga ou do próprio canal do YouTube, esse link eu já disponibilizo porque ele é gerado no primeiro momento. Pode ser que a hora que vocês acessaram, esse vídeo não tinha sido carregado totalmente. Tá ok? Boa noite, Natália. Conseguiu acessar novamente, né? Então, Lavínia e José Carlos, pelo que eu pude ver do menu aqui do vídeo, nós temos aqui completos essa matéria. Então, o material de conciliação pré-decisória e conversão do julgamento em diligência, nós terminamos. Confirmem para mim, por gentileza, para que a gente possa dar seguimento. Então, o material era conciliação pré-decisória, localizaram, confirmem para mim, por gentileza.
Alguém anotou isso aí? Só para confirmar. Laline, boa noite. Eu vou colocar isso depois, Laline. Vou fazer uma segunda chamada. Aí acho que o Lucas Schiavon também ingressou agora. Enquanto é isso, o pessoal que anota, por gentileza, confirme, porque senão eu vou dar andamento. Vou seguir o cronograma aqui normal. Aí eu vou passar para análise de sentença. Bom, então vamos lá. Sentença. Quais são as peculiaridades, quais são as características de uma sentença trabalhista? Elimar, levantou a mão, pode falar. Foi sem querer? Tudo bem. Sem problemas. Então, vamos lá. A gente começa, então, falando sobre sentença. Então, eu terminei essa parte, era essa a dúvida principal que eu tinha, se eu havia terminado esse conteúdo. Então, parece que já está resolvido. E a gente começa falando sobre sentença. E qual a diferença da sentença trabalhista? O que a sentença trabalhista traz para nós de diferencial do estudo de uma sentença lá do processo civil? Por quê? Como vocês estão no 8º período, nós partimos da premissa de que vocês têm conhecimento sobre sentença. E vocês já fizeram uma análise lá no CPC sobre o conteúdo de sentença. O que nós precisamos aqui é diferenciar a sentença no processo do trabalho, inclusive sobre a formalidade, ou, por outro lado, o formalismo jurídico existente nessa peça processual. Até que ponto há a necessidade desse formalismo jurídico? E aqui faço uma observação também. Agora, recente, um professor, ele era meu veterano, e já era professor substituto, não sei se é essa a nomenclatura correta, professor Márcio, depois foi coordenador da pós-graduação na UFJF, e hoje é um dos professores titular e de grande relevância aí no processo civil. Ele mostrou um projeto de sentença para ficar claro para as partes. Então, ele trouxe essa referência desse projeto de sentença com um sistema adotado, uma sentença trabalhista, com desenhos, com infográfico. Ele trazia xizinhos vermelhos e aquele Vzinho verde, de modo que, quando a gente for fazer o exercício, eu vou reproduzir essa imagem para vocês. E é uma coisa que me chamou a atenção, que o texto que vinha logo abaixo da imagem dizia que aquilo não era a sentença em si, aquilo era um infográfico que permitiria à parte compreender a sentença. Isso me chamou muita atenção, porque ela não tinha o relatório e a fundamentação. Ela tinha em xizinhos vermelhos o que foi improcedente, um marcadorzinho verde e embaixo o dispositivo. E trazia, se não me engano, trazia as teses, tanto da inicial quanto da contestação logo em cima, assim, num sistema de infográfico. Isso é muito interessante, o que não significa que seja positivo. Quando eu me deparei com essa imagem,
me chamou muita atenção, porque choca um pouco, porque nós, e aí eu incluo vocês, nós compreendemos a sentença como sendo uma peça processual baseada-se nas leis, nos fatos relacionados, né, ao caso concreto e no dispositivo. E a sentença, ela tem o seu aspecto de fundamentação. Então, isso me chamou muita atenção depois da leitura, enfim. Faz algum sentido, mas não tenho uma opinião formada sobre a importância de se ter aí a utilização desse tipo de infográfico relacionado à sentença para que a parte possa compreender. Mesmo porque o nosso sistema processual, ele abandonou há muito tempo a ideia de um formalismo, de um uso de uma linguagem extremamente técnica, ou, por exemplo, uma linguagem de difícil compreensão, dissociada dos termos utilizados pela grande massa populacional que depende da prestação jurisdicional. Ok? Então fica aqui essa pequena introdução. Seguindo, hoje, e aí eu peço ajuda, deixa eu ver, ao José Carlos, que coloque para a gente o artigo 203 do CPC. O artigo 203 traz para nós, por exclusão, o conceito de sentença. Coloque para mim também, o José Carlos, o parágrafo 1º. Isso. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despacho. E o parágrafo 1º vem trazendo, então, o aspecto conceitual, ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais. Sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento, resolução ou sem resolução do mérito, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. Pois bem, quando nós estamos diante desse conceito de por fim, nós estamos falando de uma natureza terminativa. Quando eu falo terminativa, através do provimento, né, judicial, que pode ter ou não apreciado o mérito. Já quando nós falamos do conteúdo, nós estamos falando de apreciação ou não do mérito. Isso porque é relevante? Pois, se você tem como conteúdo a apreciação ou não do mérito, nós estamos falando de consequências diversas. E aí eu peço a leitura do 897, e pode deixar que eu coloco do Zé Carlos, que eu estou com ele aberto aqui.
Isso, coloco aqui o 897A. Olha que interessante a análise. Caberão embargos de declaração da sentença ou acórdão no prazo de 5 dias, devendo seu julgamento ocorrer na primeira audiência ou sessão subsequente à sua apresentação. Registrado na certidão, admitido efeito modificativo da decisão nos casos de omissão, contradição e manifesto equívoco no exame dos pressupostos extrínsecos. Significa, então, que a natureza terminativa que eu disse aos senhores da análise do 203, esse é um caso que não se aplica. Por quê? Quem julga, e quando você está dizendo que foi prolatada a sentença, essa sentença ela é definitiva. Quando eu falo definitiva, sobre o aspecto do exercício da jurisdição pelo magistrado, e não pelo aspecto da coisa julgada, seja formal ou material. Definitiva é a decisão definitiva, o que não impede a interposição de recurso. Não é terminativa no processo. O terminativo aqui é no exercício da jurisdição pelo magistrado, o que propriamente conceitua sentença pelo 203, parágrafo 1º, deixando isso claro. Na sequência, eu estou trazendo para vocês que, uma vez prolatada a sentença, quando você interpõe recurso, o exercício da jurisdição é feito pelo órgão que vai revisar numa escala, pelo 2º grau de jurisdição. Mas no caso dos embargos de declaração, essa sentença ela não é terminativa no sentido do exercício da jurisdição em 1º grau. Por quê? Porque, vejam, ela pode ter o efeito modificativo da sentença quando da interposição de embargos. E quem julga os embargos? O próprio juiz que prolatou a sentença. Então, esse é um caso claro, um caso notório, em que uma sentença não teve a sua perspectiva de terminativa, porque, ao interpor o embargo de declaração, voltou ao magistrado que prolatou a sentença o exercício da sua jurisdição, inclusive aplicando, na hipótese, a possibilidade de se ter um efeito modificativo. Ok? Ficou claro isso, pessoal? Desses pontos? Alguma dúvida até aqui? Então, só para a gente lembrar, sentença meramente declaratória, sentença condenatória, sentença constitutiva. Lembraram disso? Senhores, alguém aí? Declaratória, constitutiva, condenatória. Só o José Carlos? Sim. Meramente declaratória. Quais são os efeitos? Então, a gente passa para a análise dos elementos essenciais da sentença. Quando eu digo elementos essenciais da sentença, eu estou dizendo que a ausência deles gera o quê? Vício. Ok? Então, o primeiro ponto que vocês vão analisar é a regra dos 3 Cs. Coloco aqui no grupo. Regra dos 3 Cs. O que significa a regra dos 3 Cs? A sentença deve ser completa, clara e concisa. A sentença deve ser completa,
clara e concisa. Quais são os elementos essenciais para que torne uma sentença completa? Nome das partes, resumo do pedido da inicial e da defesa, a apreciação das provas, fundamentos da decisão e a respectiva conclusão dispositivo. Vou repetir. Dentro da visão dos elementos essenciais da sentença, nós temos a regra ou a teoria dos 3 Cs. A sentença deve ser clara, concisa e completa. Dentro da perspectiva de uma sentença completa, elementos essenciais: o nome das partes, o resumo do pedido da defesa, a apreciação das provas, fundamentos da decisão e o dispositivo conclusão. Qual a previsão legal no CPC e o José Carlos vai colocar para nós? Artigo 489 do CPC, que traz expressamente, são elementos essenciais da sentença. Isso. E aí eu coloco embaixo do que o José Carlos colocou, o 832 da CLT. Para que nós possamos comparar da análise do 832 com o 489, localizá-lo aí? Então, veja, da decisão deverão, e aí vocês vão relacionar. Oi? A minha? Não entendi. Por quê? Não entendi, não entendi. Tô com olheira? Que eu abri boca? Ou foi sem perceber. Mas eu nem tô com sono. Hoje o dia foi corrido, mas eu não tô com sono. Devo ter abrir boca. Eu achei que é porque eu tô com olheira. Um dia desse, o aluno, acho que foi do 9º período, reclamou, falou que eu tava com olheira. Reclamou não, né? Brincou que eu tava com olheira. Mas seguimos. Não tô... Se abrir boca, desculpa. Foi involuntário. Depois eu vejo o vídeo para ver se realmente... Abriu um bocão mesmo? Então vamos lá. Esse é um fator negativo, segue o jogo, né? Esse é um fator negativo da aula online. O tal do computador vai destruindo, mas vamos seguir. Quando você faz a relação do 832 com o 489, é importante vocês entenderem o seguinte: quando ele diz que a sentença tem que ter o nome das partes, a sentença tem que ter o resumo do pedido e da defesa,
a apreciação das provas, os fundamentos e a respectiva conclusão, é imperioso vocês concluírem que há uma relação entre o 489 e o 832, de modo que, olha que interessante, o relatório equivale ao inciso, e aí eu vou pedir licença a vocês para copiarem aqui, ó. O relatório equivale ao contido no inciso 1º do 489. Tá ok? Os fundamentos, inciso 2º. Tá aqui, no mesmo artigo. Olha que interessante, eu tenho uma relação direta e a conclusão corresponde ao dispositivo. Então, a sentença tem como elementos essenciais, deixa eu só, conclusão, corresponde ao dispositivo. Então, o que nós temos como referência? A primeira que nós vamos analisar é o relatório. O que seria um relatório para que vocês possam identificar um vício na sentença? É importante que vocês analisem e saibam identificar o que é o relatório, o que é a fundamentação e o que é o dispositivo. Então, vamos lá. O que seria o relatório? Alguém quer mencionar o que, ainda mais o pessoal que está acostumado aí nos estágios, o que é um relatório de uma sentença? Alguém aqui já faz estágio no gabinete, alguma coisa assim? O que seria? Ó, vamos aproximar. Está melhorando. Qual o objetivo do relatório? O relatório tem uma parte importante. Ele deve identificar as partes. Esse é o primeiro ponto. O segundo, que vocês quase escreveram isso aí, ele deve registrar qual é o objeto da lide, especificando de forma sintética, de forma... Fugiu a palavra. É o cansaço, então. Vamos justificar no cansaço. Ele deve expor de forma resumida e de forma direta o objeto da lide. E importante, pessoal, qual é o resumo do pedido e o resumo da defesa. Quando eu digo resumo do pedido e resumo da defesa, não é necessário no relatório ele fazer uma explanação sobre toda a tese da inicial e toda a tese da defesa. É importante que ele traga um resumo do pedido e da resposta, ou seja, um resumo da inicial e um resumo da peça defensiva. E importante que no relatório, ninguém disse isso, deve conter algumas informações relevantes. Quais são as informações relevantes? Quais foram as provas, as propostas de conciliação e as razões finais. Repito. Exatamente. Ó, deve conter as provas que foram produzidas, as propostas de conciliação e as razões finais. E alguém consegue imaginar qual seria a função do relatório para as partes? Qual é a função do relatório para as partes? No processo trabalhista, então, qual é a função do relatório, senhores?
Isso, mas de que forma? É importante com o relatório que você tenha conhecimento, você que eu digo parte, se o juiz abordou todas as questões discutidas nos autos. Para a doutrina, essa seria a principal função do relatório, para que as partes tenham a certeza de que foi debatida e foi abordada pelo juiz todas as questões levantadas nos autos. Ok? Com isso, surge uma crítica em que nem todas as sentenças vêm respeitando o comando do 832 da CLT, o que muitas das vezes se discute se seria cabível o recurso, e aí eu entro na pergunta da Lavínia, porque foi-se identificado um vício em relação ao relatório. José Carlos perguntou o seguinte: no caso não foi abordado, pode entrar com embargos de declaração por omissão? Não é isso, José Carlos? Não seria na hipótese de omissão? O que vocês acham? Qual que é o objeto do embargo de declaração? Seria voltado para... vamos lá. Eu já ia me adiantando respondendo. Os embargos seria voltado para a fundamentação, para o dispositivo ou para o relatório? E aí? Por que Lavínia? Por que José Carlos? Mas a obscuridade seria outro argumento, não? Vamos lá. Explique melhor o seu raciocínio. Porque não é de todo errado. Cuidado. Vamos lá. Existem jurisprudência para todo o pedido no direito. Eu separo para vocês uma jurisprudência em que diz o seguinte: é possível, sim, sanar que a gente tem obscuridade, omissão, contradição. Quando tem o erro material no relatório, os embargos servem? Serve. Alguém tem alguma dúvida? Alguma dúvida quando há erro material? Ele pode ser para obscuridade. Ele pode sanar obscuridade, omissão e contradição. E o erro material. No entanto, não há a possibilidade da interposição do embargo de declaração no relatório com efeito
modificativo. Ok? E outra. Discutiu o que a Lavínia colocou. O vício no relatório seria sanável ou insanável? Porque se ele for sanável, ok? Se ele for insanável, nós estamos falando de nulidade da sentença. Então é importante considerar. E a gente tem Tribunal de Justiça de Minas, erro material. Não há problema nenhum. Por outro lado, a apelação seria o recurso cabível quando dá omissão no relatório e geraria o quê? Cerceamento, uma vez que deixa de registrar ocorrências no processo. E aí posso colocar para vocês isso sem problema algum. Quer ver, ó? Deixa eu colocar uma ementa. Posso colocar uma ementa aqui? Ver se ela vai ser reproduzida da melhor forma possível. Deixa eu só colocar a ementa aqui para vocês. Não sei se vai ficar num tamanho razoável essa ementa. Eu não consigo compartilhar essa tela. Muito estranho, porque... Agora sim. Isso. Vê se vocês conseguem analisar. Atualizou mesmo esse aplicativo, viu, Lavínia? Agora, para gravação, para tirar, é todo diferente, tem todo o layout. Vocês estão conseguindo ver? A ementa de um tamanho razoável. Olha só. Está dizendo claramente isso. Padece de nulidade a sentença que em seu relatório deixe de registrar. Ok? É basicamente a posição que a Lavínia havia mencionado, o que não quer dizer, José Carlos, que o seu posicionamento está errado. O que muitas das vezes tem que se analisar é se a via dos embargos vai ser suficiente para sanar. Veja que aqui, ó, ele trabalha com um vício insanável, padece de nulidade a sentença, ok? Ela tem que ser cassada. Não, porque, na verdade, da sentença cabe apelação. Eu não entendi muito bem a pergunta. Porque se o vício é na sentença, nós estamos falando de uma apelação. Isso. E mais do que isso, José Carlos, qual o efeito dessa obscuridade, dessa omissão ou dessa... A contradição não vai ter, mas, por exemplo, dessa obscuridade e dessa omissão. Se for um erro material, beleza, a qualquer momento vai lá e corrige. Tranquilo? Ficou claro, pessoal? Deixa eu só confirmar de onde é essa jurisprudência. Eu falei TJ, mas é do Tribunal de Justiça de Goiás. Uma jurisprudência de agosto de 2018. Muito importante para a nossa aula aqui. Bom, ainda no campo do relatório, que a gente estava fazendo o estudo do relatório,
O relatório, em todos os procedimentos trabalhistas, ele é importante? Ele deve obrigatoriamente existir em todo o procedimento? Então eu pergunto a vocês, em qualquer procedimento trabalhista deve existir o relatório? Ele é indispensável, qualquer que seja o procedimento? Vejam se no caso, e aí eu vou pedir a Lavínia, se tiver como, se não, o José Carlos, porque meu computador está muito lento, que coloque para a gente o artigo 852-I da CLT, que vai trazer para a gente essa hipótese prevista no procedimento sumaríssimo. Viram? O próprio caput traz a dispensa do relatório. Vejam, para vocês não confundir. Olha o que diz o caput. Obrigado, viu, Lavínia? O que diz o caput? A sentença mencionará os elementos de convicção com o resumo dos fatos relevantes ocorridos em audiência. Por que em audiência, senhores? Porque nós estamos diante de uma audiência una e única. Não esqueçam disso. Aqui é procedimento sumaríssimo, atendendo aos fins sociais da lei e à exigência do bem comum. Então, há uma dispensa do relatório, mas há o quê? Uma obrigatoriedade do resumo dos fatos relevantes ocorridos em audiência. O que, na prática, significa o quê? Um relatório com maior capacidade de síntese. Um relatório mais curtinho aqui. Mas, fique atento, dispensado o relatório. E aí eu pergunto aos senhores, no processo do trabalho, uma sentença sem relatório é nula de pleno direito? Repito, a sentença no processo do trabalho sem relatório é nula de pleno direito? Senhores, é uma pergunta. A sentença no processo do trabalho sem relatório é nula de pleno direito? Acho que sim, 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 sim. E aonde entra a sentença do procedimento sumaríssimo? Não é toda sentença no processo do trabalho que a ausência de relatório gera nulidade de pleno direito. Se for uma sentença no procedimento sumaríssimo, está dispensado o relatório. Não vão esquecer disso. Eu vou repetir, se alguém tiver alguma dúvida, por favor, é o momento de tirar a dúvida. Eu perguntei para os senhores, no processo do trabalho, sentença sem relatório é nula de pleno direito? Desde que não seja do procedimento sumaríssimo, a resposta é sim. Mas no procedimento sumaríssimo, não há a obrigatoriedade do relatório.
ok? O que se tem é um breve resumo dos fatos ocorridos em audiência. Ficou claro isso, pessoal? Ficou claro agora, senhores? Tá vendo? Por que o professor fica com sono? O professor fica aqui sozinho, tem que cochilar assim, ó. Isso, ô José Carlos. Mas olha o que que diz. Muita atenção com a redação. Excelente pergunta. Diz, um breve resumo dos fatos ocorridos em audiência. O relatório não. O relatório tem toda uma configuração. É o breve resumo dos fatos ocorridos em audiência. Essa é uma diferença crucial. Ok? Tranquilo, pessoal? Posso colocar aqui uma questão para a gente fazer? São 8 horas, 5 minutinhos. Uma questão bem fácil para a gente entrar na fundamentação. Então, vamos lá. A pergunta é essa aí. A sentença trabalhista sem relatório no procedimento sumário pode ser considerada nula de pleno direito? Justifique apontando a legislação específica aplicada ao caso, ou seja, a legislação específica do procedimento sumário. São 8 horas cravado. 8h05 a gente começa pela fundamentação, que para a nossa doutrina constitui a base intelectual da sentença, ou seja, a razão de decidir do magistrado. Olha que lindo! Me deu até uma emoção aqui. José Carlos, ontem foi o dia do café. Vou tomar um café. Nesse momento, eu tenho, né? O José Carlos tem um professor, nem sei se ele está lecionando, mas Renatão. Ele chegava para dar aula com uma latinha de Coca-Cola, com 6 canudinhos, isso é sério, 6 canudinhos enfiados ali na Coca-Cola. E ele dava aula no período noturno. E ele chegava de óculos escuros. E ele dava aula com a latinha e fazia aquele barulho. Sabe quando você está sugando, aquele barulho? E de óculos escuros. Ao que me consta, ele passou para o concurso de magistratura federal. Na época ele ainda estudava. E aí nós descobrimos o motivo do óculos escuro e da Coca-Cola. Mas aí eu deixo para contar quando nós tivermos aula presencial. Aí eu me reúno com vocês e conto. Renatão, um ícone da faculdade. Dava controle, isso, basicamente isso. Ele dava controle de constitucionalidade. Você imagina um nível assim, hard, um negócio fantástico. Mas eu lembro dos ensinamentos dele até hoje. Sujeito ímpar. Mas depois eu conto o motivo. Vamos lá fazer o exercício. Muita atenção na fundamentação, hein? Ó, na justificativa da legislação. Enquanto isso, eu pego um café.
Voltei. Natália, eu só fui buscar um café. Café na xicrinha de vó. E já vou colocar para vocês a questão da sentença que eu falei. Eu achei o arquivo aqui. Enquanto vocês fazem o exercício, eu coloco a imagem aqui. Só um instante. Natália, eu ia fazer uma brincadeira. É um boneco. Eu coloquei aqui, dá um F5, isso aí. Eu tô... Vamos lá, vou mostrar a imagem para vocês aqui, enquanto vocês vão fazendo exercício. Tem que fazer o exercício, cara. A internet não tá boa. Eu quero ouvir a opinião de vocês sobre a... salvei no lugar errado. Não deu certo. Ah, deu. O sistema que eu havia dito a vocês é o... Olha só. Trata-se de uma sentença. Posso continuar ou esperar mais um pouquinho para fazer o exercício? Eu só vou reproduzir aqui a primeira parte. A galera que terminou, vai dando uma olhadinha nessa imagem. Exatamente o procedimento sumaríssimo. Olha que interessante. Eu separei isso para a aula de vocês que eu achei fantástico. Inclusive, olha o computadorzinho lá embaixo falando sobre o resumo, José Carlos, que você me perguntou, o resumo do que ocorreu na audiência. Olha que interessante. E eu vou perguntar, eu vou ler aqui o que é. Deixa eu abrir aqui. Eu separei o nome aqui do negócio. Tá. Usando o Visual Law. Justiça do Trabalho do Ceará. É da Justiça do Trabalho do Ceará. Um software jurídico. Infográficos, fluxogramas, vídeos, storyboards, bullet points e ícones. Está sendo usado pela, me parece aqui pelo texto, pela Advocacia Geral da União. Não é o caso. Vejam o que vocês acham. E aí eu já começo explicando. E depois eu passo para a segunda página.
Tecnicamente, sim. Exatamente. Porque é procedimento sumaríssimo. Esse AT aqui em cima, ó, AT é o procedimento sumaríssimo. Posso continuar, pessoal? Tranquilo? Todo mundo já fez o exercício? Pesquisar. Sim. Antes de você não começar, hein? Depois você abona minha falta aí, que você já me deu falta e eu não posso tomar mais, não. Quem tá falando? É o Lucas. Lucas Schiavon? Isso, na aula de hoje tá com falta marcada aí já. Você chegou um pouco atrasado, não chegou? Sim, Eu vou fazer uma segunda chamada. beleza. Aí depois você abona a outra pra mim. Obrigado. Ó. Posso continuar, pessoal? Vamos lá, para a gente só ver aqui. Acho que já deu tempo suficiente, quase 14 minutos. Vejam aqui que esse sistema não foi utilizado para substituir a sentença que está lá no processo. Na verdade, esse sistema, esse software, foi para criar uma comunicação visual voltada para atender, e por isso a utilização na Justiça do Trabalho, voltada a atender o público final. Então, veja, olha que interessante até o que nós estudamos agora. Olha o que está escrito lá em cima dessa imagem. O presente arquivo tem apenas o intuito de facilitar o acesso e compreensão acerca da decisão proferida e de proporcionar às partes interessadas uma prestação judicial mais humanizada. Ele traz resumo da sentença, a identificação do reclamante e reclamado, relatório dispensado com fundamento no 852 e da CLT, que é o procedimento sumaríssimo, que nós estudamos agora, como exceção. Aqui que eu quero chamar a atenção, que é o fundamento da sentença, que nós vamos estudar agora. Olha a fundamentação. Ele coloca a petição inicial e a defesa em dois quadradinhos. O que a parte autora pretende, aí ele coloca vale transporte, férias, hora extra, e o que a defesa alega. Embaixo da imagem ele coloca audiência de instrução e coloca o seguinte: a parte reclamante confirmou o recebimento dos valores de contra-cheque. Não foram produzidas provas orais. Agora me permitem, eu vou reproduzir a segunda parte dessa sentença, que é um arquivo maior. E, ao final, eu gostaria de saber dos senhores se vocês consideram que isso é uma fundamentação. E qual a chance desse tipo de utilização ser feita em substituição a uma sentença mesmo, e não como algo informativo. Confirmem para mim. Ainda no aspecto da fundamentação aqui.
Então, não foram produzidas provas orais, e ele fala, o reclamante confirmou que recebeu o contra-cheque. Então, foi ouvido o depoimento do reclamante, o depoimento pessoal do reclamante ou interrogatório. Aí ele faz, e eu tinha começado essa aula explicando isso aqui, ele diz, considerando que a distribuição do ônus da prova, que distribuição é essa? Dinâmica ou estática? Ele diz, julgo improcedente, xizinho, 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 verdinho. Na forma, concedo ao reclamante o benefício da assistência judiciária gratuita. Honorários advocatícios. E aqui, o dispositivo. Tá vendo aí o dispositivo? Então, vejam, esse é um sistema utilizado aí para comunicação, esse é o argumento, a comunicação das partes sobre a decisão do processo. Vocês acham isso válido a utilizar? Isso é uma ferramenta de inteligência, é uma ferramenta, um software que faz isso, hein, pessoal? O que vocês consideram sobre isso? Alguém quer manifestar, falar o que acha? Para que a gente possa passar para a análise da fundamentação. Isso, ele vai e puxa essa informação e cria esse layout aí, essa figura toda aí. Lembrando que, e aí entrando um pouco na matéria, a fundamentação, como eu disse a vocês, ela constitui na base intelectual. É na fundamentação que tem-se um status constitucional. Então, se você for lá no artigo 93, inciso 9 da Constituição, a fundamentação de toda e qualquer decisão judicial, não só a sentença que a gente está estudando, ela tem o quê? Garantia constitucional de ser fundamentada. Assim, há uma necessidade, há o império da Constituição para que toda e qualquer decisão judicial seja fundamentada. E a ausência de fundamentação gera o quê? A ausência de prestação jurisdicional. Tá ok? E é importante que vocês tenham isso em mente, porque ela tem um status constitucional. E quando a gente estiver estudando recurso de revista, que é um recurso que ele tem natureza de afronta à Constituição, você vai entender que a ausência de fundamentação pode ser um dos motivos que leve à interposição do recurso de revista. Ok? Bom, e essa fundamentação, ela não pode ser aleatória. Essa fundamentação, ela tem que seguir uma sequência lógica. Então, ela deve ser um exame lógico de tudo que ocorreu no processo. Então, ela deve ter uma sequência, pressupostos processuais, condições da ação, questões prejudiciais de mérito, preliminares, mérito, ok? Então, isso é uma sequência, e essa sequência, vocês conhecem, essa sequência é a sequência da análise do processo. Esse é um ponto que nós devemos ter em mente para que possa, imagine que eu dei uma sentença para que vocês possam analisar vícios existentes na fundamentação. Vocês têm que saber analisar quando que ocorre essa sequência lógica para que uma decisão seja fundamentada. Ok? Então, é importante.
Existe alguma decisão que pode ser prolatada sem fundamentação? Isso, pessoal. Não pode ter uma decisão sem fundamentação, independentemente do procedimento a ser adotado. Ok? Outra situação relevante já reconhecida pela doutrina e pela jurisprudência. Olha só. Se uma sentença simplesmente citar ato normativo, ou seja, citar a lei, não é fundamento. Então, se a decisão, preste bastante atenção, porque vocês não vão encontrar uma decisão sem fundamento como um todo, mas você precisa compreender, quando eu digo sem fundamentação, porque pode ter um pedido sem fundamentação, tá? Dificilmente vocês vão encontrar uma decisão sem fundamento. Mas é importante que dentro de uma decisão você tem que analisar, por exemplo, a simples indicação ou paráfrase de ato normativo não torna a decisão fundamentada. Aplicar citações e conceitos jurídicos indeterminados, só empregar, só citar, não torna a decisão fundamentada. Há que se ter uma relação direta entre aquilo que se invoca e aquilo que se julga, ok? Tem que se apresentar argumentos compatíveis com as teses a serem adotadas pelo magistrado, dentro de uma percepção lógica. Ok? Ficou claro isso? Alguém levantou a mão? Ficou claro isso, senhores? Outro ponto. Pode o magistrado simplesmente deixar de aplicar uma súmula, uma jurisprudência, um precedente suscitado pela parte? Ele precisa fundamentar isso? Aí é uma pegadinha. O juiz deixar de seguir enunciado de súmula e de jurisprudência e precedente não significa automaticamente falta de fundamentação. Porque ele não está distrito, ele não é, lembra daquele conceito, a boca da lei? Ele não está ali só para reproduzir. Diferente se nós estivermos diante de uma súmula vinculante, lá do STF. Aí cabe uma outra interpretação. Mas o juiz não é obrigado a fundamentar que deixou de seguir uma jurisprudência suscitada pela parte. Isso, se ele fizer, não configura a ausência de fundamentação. Ok? Então, aí é uma pegadinha que tem que ficar alerta.
Tranquilo? Bom, nós paramos aqui. Eu vou pedir a quem puder anotar que a gente continua do dispositivo, ok? Vamos lá que eu vou fazer a segunda chamada. E à medida que vocês forem respondendo, vocês estão dispensados, e desejando a vocês aí uma boa noite e um bom início de semana, tá ok? Bruna, Caroline Miquelito, Eduarda, Elimar, Fernando, José Carlos, Laline, Laura, Lavínia, Leandro, Letícia, Lucas Schiavon, Lucas Zopelaro, Mari, Natália, Rodrigo Almeida, né? Rodrigo Rocha, Shirley, Stephanie, Suzane, ok, Tainá, Tamara e Vanessa. Alguém que eu tenha pulado o nome? Então tá. Uma boa noite aí a todos. Bom início de semana. Tchau.